Oi, gente! O meu gato não deixou eu gravar uma boa abertura para o vídeo, mas a aula de hoje é sobre classificação de cadeias carbônicas, que é a base dos compostos orgânicos. Existem vários critérios para essa classificação, e o primeiro que a gente vai ver é quanto às extremidades da cadeia, ou seja, as pontas. Cortou aqui no vídeo, mas ela pode ser aberta, que é quando ele tem duas ou mais extremidades livres, e outro nome para aberta, é importante lembrar, é acíclica e alifática. Além tem a cadeia fechada, que não tem extremidade livre, e depois a gente vai ver suas subdivisões, e tem a mista, que é aquela que tem uma parte fechada e outra aberta. Agora, analisando as cadeias fechadas ou cíclicas, elas têm essa subdivisão própria, que elas podem ser classificadas tanto como não aromáticas ou alicíclicas. Por favor, não confundam com acíclicas, que são essas normais, digamos. Ou pode ser aromático, que é quando tem um anel aromático, com o mais comum sendo o benzeno. E dentro desse grupo das cadeias fechadas aromáticas, a gente tem mais subdivisões. Tem as mononucleares, que são as que têm apenas um anel aromático, e as polinucleares, que também se subdividem. Prometo que essa é a última subdivisão dentro disso. Tem as condensadas, nos quais os anéis compartilham carbonos, é como se fosse tipo 2/4 que tem uma parede em comum. E os polinucleares são os que não têm o carbono em comum. Opa, eu percebi agora que tem duas coisas que esqueci de falar no vídeo, então eu vou fazer essa edição aqui. A primeira é que em algumas classificações eles não fazem a diferenciação entre mista e fechada. Eles consideram fechada, mesmo que tenha uma extremidade, mas tem uma parte fechada, ela é fechada. Então, classificação mista não existe. Então, você vai ver de acordo com o que a questão pede, se encaixa mista ou se classifica direto como fechado. Depois no exercício a gente vai ver isso melhor. E a segunda coisa é que talvez vocês não saibam o que é um anel aromático. Então, é um composto químico, um grupo de compostos, na verdade, que tem ligações duplas e simples alternadas. Então, ele vai meio que mudando o tempo todo. Então, uma hora que a dupla está de um lado, do outro só do outro. Ele está sempre mudando. Por isso que a gente usa essa representação, que é a que eu usei no quadro, que é de fazer esse círculo no meio. Outra classificação é quanto à disposição dos átomos de carbono. A cadeia pode ser chamada de normal, reta ou linear quando todos os seus carbonos estão em sequência. Ou ramificada, que é quando ela realmente se ramifica, assim, parece um galho. A normal tem apenas carbonos primários ou secundários, que são os que fazem ligação com um ou dois carbonos respectivamente. E a ramificada tem ou um carbono terciário ou um quaternário, pelo menos. Nós também podemos classificar a cadeia quanto aos tipos de ligação. A cadeia que só tem ligações simples entre os carbonos é chamada de saturada. Enquanto isso, as cadeias que têm ligações duplas ou triplas entre os carbonos são chamadas de insaturadas. Lembrando, só conta as ligações duplas e triplas entre os carbonos. Se o carbono estiver fazendo uma ligação dupla com o oxigênio, por exemplo, ela continua sendo saturada. O último critério de classificação que a gente vai ver é quanto à presença de heteroátomos, que é um átomo presente no meio da cadeia, ou seja, entre dois átomos de carbono, mas que não seja nem outro carbono, nem um hidrogênio. Então, a homogênea é a que não tem heteroátomo. Então, a cadeia carbônica principal é feita só de carbonos e hidrogênios. Mas não é só por causa disso que a molécula não possa ter outros elementos. Ela pode, mas ele tem que estar na ponta da cadeia, como é o caso desse álcool. E a cadeia heterogênea, por sua vez, tem um elemento que diferente de carbono no meio da cadeia, sendo os mais comuns o oxigênio e o nitrogênio, que são compostos orgânicos. Então, agora, vamos para os exercícios. Peguei esse aqui da Fervale 2012 e fala o seguinte. A celulose é um polímero orgânico presente nas paredes das células vegetais, mais especificamente um polissacarídeo da glicose, conforme mostra a figura abaixo. Detém o monômero da glicose e o polímero da celulose. E a pergunta é, a cadeia carbônica da glicose pode ser classificada como? Então, tem alternativas.
O primeiro critério que ele analisa é se é fechada ou aberta. Então, a gente vê que não tem o mista, né? Então, usando essa classificação, a gente vê que tem uma parte fechada, então ela é classificada como fechada. Por isso, a gente já elimina a B e a E. Além disso, depois ele vê o critério se é homogênea ou heterogênea. E a gente percebe que ela é heterogênea, devido à presença desses oxigênios aqui no meio, ligando uma glicose na outra, e também desse aqui no meio do ciclo. Esses OHs aqui, eles não interferem, porque eles não estão dentro da cadeia, né? Eles estão agregados, assim, então eles não são relevantes, mas tem esses dois oxigênios, né, que se repetem, que fazem com que ela seja heterogênea. Sendo assim, a gente já elimina a alternativa A, e é isso. Agora a gente quer ver se ela é ramificada ou simples. As duas alternativas restantes são com ramificada, né? Então, mesmo se a gente não soubesse, a gente não ia ser afetado. Mas, mesmo assim, a gente pode reparar que tem algumas ramificações. Como, por exemplo, aqui, que tem o CH2. Aqui também. Aqui, né? Ele vai se repetindo constantemente. Então, ela não é simples, ela é sim ramificada. Agora, por fim, ele quer ver se ela é saturada ou insaturada. E a gente vê que não tem nenhuma ligação dupla, nem tripla, entre carbonos. Não só não tem entre carbonos, como não tem também do carbono com outros elementos. Então, não tem nem como a gente se confundir. Então, a gente vê que ela realmente é saturada. Então, é a alternativa C a correta. Outro exercício que a gente vai fazer é esse da Federal do Rio Grande do Sul. Eu não vou ler o enunciado, mas ele dá aqui o composto químico e mostra esse grupo metila, né, que ele dá aqui equivalente ao CH3. Então, foi desenhado daquele jeito de traço normal. E ele usa termos mais diferentes. Em vez de falar só aberto e fechado, que como a gente vê mais normalmente, ele fala de acíclico, alifático e alicíclico. Então, revisando, acíclico e alifático é a mesma coisa e é a mesma coisa que aberto. E alicíclico é que é cíclico, mas não é aromático, ou seja, não tem um grupo, um anel aromático, como o benzeno ou algum outro. Eu vou continuar resolvendo a questão aqui na lousa, porque como vocês viram, eu não sou muito boa desenhando no computador. Então, como ele não é cíclico, a gente pode já eliminar a alternativa C, que é alicíclico, pois a gente viu que alicíclico, né, é o ciclo não aromático. Depois disso, a gente tem que ver se ela é normal ou ramificada. E a gente pode ver pelos grupos metis que ela é ramificada, né? Tem o carbono saindo da cadeia principal. Então, assim, a gente elimina a E e a A também, ficando só com a B e com a C. Outra pergunta é se ela é hetero ou homogênea. E a gente vê que apesar de ter os oxigênios, eles não estão no meio da cadeia principal, eles estão pendurados, digamos assim. São uma adição. Então, ela é homogênea, porque na cadeia principal, só carbono. E assim a gente vê que a D é a certa. E para mostrar para vocês a importância de lembrar de carbono primário, secundário, terciário e quaternário, teve uma questão do Enem de 2013, que tinha o nanokid, que é essa molécula da foto, e a única coisa que eu tinha que dizer é em que parte do corpo dele tinha carbono quaternário. Daí tinha as alternativas, a primeira dela era mãos. E se você olhar para a mão dele, eu tentei desenhar ali do lado, você vê que é um carbono quaternário. E basicamente é isso. Você ganhou uma questão do Enem só lembrando o que é um carbono quaternário. A última questão que nós vamos fazer é essa da PUC do Rio de Janeiro, do vestibular de 2015. Ela nos dá a molécula do ácido fumárico e pede para a gente responder a alternativa correta. Vamos lá, a primeira. Somente átomos de carbono secundários
átomos de carbono secundários e cadeia carbônica normal. Vamos classificar os carbonos primeiro. Esse carbono aqui faz ligação dupla com esse oxigênio, uma ligação simples com esse oxigênio e uma ligação só com outro carbono, né? Com esse aqui. E esse carbono é a mesma coisa, porque a molécula é simétrica. Então, a gente viu que tem carbonos primários e já está errada essa alternativa, porque não é somente átomos de carbono secundário. Mas vamos continuar a classificação. Esse aqui liga com esse e com esse outro carbono, e esse carbono, por sua vez, também faz ligação com esse carbono e com esse. Então, ele é secundário, os dois. Então, a gente já viu que está errada, só por isso dos carbonos secundários. Quanto a essa parte da cadeia carbônica ser normal, vale lembrar que normal é a mesma coisa que reta ou linear, que é o caso dessa, olha. Ela é assim reta, não tem uma ramificação de carbono. Então, esse aspecto está certo, mas a alternativa está errada. Agora vamos para B. Átomos de carbonos primários e secundários, já vimos que tem os dois realmente, e cadeia carbônica ramificada. Não é, né? Ramificada, a gente acabou de ver que ela é normal ou linear. São sinônimos no caso. Então, também está errada B. Vamos para C. Átomos de carbonos primários e secundários, sim também, e cadeia carbônica insaturada. Não é insaturada, porque tem essa ligação dupla aqui no meio. Lembrando que essa ligação com o oxigênio não é relevante, porque o que conta para ver saturação ou insaturação são as reações entre carbonos. Mas tem isso aqui, então já é suficiente, é insaturada. A C está certa. Mas vamos continuar fazendo, fingir que a gente não sabe, para continuar a revisão. D. Átomos de carbono primários e terciários. Não tem os terciários. E cadeia carbônica saturada? Não, acabamos de ver que é insaturada. Então, está equivocada. Opa, botei no corpo certo. Está equivocada. E aí, átomos de carbono primários e terciários? Não, só primários e secundários. E cadeia carbônica ramificada? Também não. E assim a gente termina o exercício. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me avisem.